Comunidade de Cultura Divinista, Instituto Divinista. Apresenta Curso de Desenvolvimento Mediúnico. Aula 9. Leis Vibratórias. Leis Vibratórias, parte 1. O padrão vibratório interno limita e determina a necessidade de utilização de fatores externos. Quem quiser o melhor, portanto, que se melhore. É a lei. De resto, que melhor justiça do que essa que emana do merecimento interno? Entender as leis vibratórias é como entrar para um curso de aperfeiçoamento. Só resta exercitá-lo praticamente. Intensidade e afinidade vibratória. É dos confins da história humana a certeza de que somos portadores de todas as ordens vibratórias, de todos os matizes em potencial e cor. Tudo, porém, em estado latente, cumprindo desenvolver, desabrochar, expor. A luz interna, pela qual confinamos com a luz divina, que dizemos Deus e é Deus, devia ser o elemento mais em foco pela nossa objetiva racional. Devia ser o motivo primordial de nossas atividades psicológicas, porque tudo se resume, na vida do espírito, em surgir na esfera da luz divina em forma consciente, ponto final da escala evolutiva, colimação da vastidão dos trabalhos biológico-psíquicos. A mediunidade, que nos fundamentos é lei de relação, mas que se impõe sempre conforme o tom vibratório individual alcançado pelo sujeito até o seu presente histórico, também é lei íntima que espera sortidas em demanda aos píncaros mais elevados da hierarquia espiritual. Esquecer essa lei é embotar os poderes de relacionamento superior, porque significa dormitar nas gamas inferiores, é entregar-se ao contato da mediocridade, é agarrar-se ao tabu do animalismo inferior em detrimento do animismo sublimado. Todos somos, sem dúvida, portadores de verdades divinas, e quase todos cometemos, indubitavelmente, o crime de lesão evolutiva, de truncamento das liberdades e dos direitos teofânicos da centelha. Eu não falo aqui de abstracionismo algum. Eu não menciono a vivência de poupamentos terrenos. Refiro-me ao dever de cultivo espiritual, sem exageros, sem exorbitâncias, sem o feio lastro dos pernosticismos que aparecem muito nesta época da parte de criaturas que, por simples influências astrais, puro mediunismo passivo, conseguem alguma coisa e se pretendem estimas superlativas. Eu afirmo que a criatura deve ser normal no campo das funções biológicas em geral, que use de tudo e jamais abuse de coisa alguma, nem mesmo da caridade, porque ninguém pode dar em excesso sem que logo mais venha a sentir-se vazio, deprimido, necessitado. A lei ordena o equilíbrio, e todos podemos compreender em que sentido na ordem evolutiva, na marcha para a frente e para o alto, isto é, no rumo da luz divina, através do templo interior, da sintonização psíquica. Teor vibracional individual. Textos divinos. 4. Página 67. Diagrama do Espírito encarnado. Centelha divina. Coroa de luz divina. 6 coroas energéticas. Um chakra ou plexo em cada coroa. Elementos mais grosseiros do perispírito ou carro da alma, elementos do corpo físico, substâncias, gases, vapores, líquidos e sólido. Esse é o diagrama do espírito encarnado na Terra, o homem padrão do findar do segundo milênio. Profundas variações existem, entretanto, de indivíduos para indivíduos, em função destas verdades básicas. A idade espiritual de cada um, o karma de cada um, o programa pré-encarnacionista de cada um. E as variantes ectoplásmicas e eletromagnéticas, em função de faculdades mediúnicas, mormente no caso dos médiuns de efeitos físicos, cujos chakras concorrem para as materializações e outros fenômenos intrínsecos à faculdade.
diagrama celestial, 7 céus ou faixas, concêntricas e superpostas, que se subdividem em mais de 30.000 subfaixas, para cada indivíduo ter o que merecer segundo seu grau evolutivo, e com muita precisão segundo os comportamentos da última encarnação. 68 são as faixas trevosas da subcrosta, 32 são as umbrosas exteriores. Depois das faixas que correspondem à jurisdição do planeta, vem a chamada faixa crística, ou a dita oitava faixa, que é a intermundos, ou dos espíritos cujos perispíritos para tanto se divinizaram. Entretanto, lembrem, no céu crístico existe ainda o fator gamático, pois para haver a reintegração absoluta no ser absoluto ou Deus, demanda ainda o desabrochamento total, da total autodivinização. Seja como for, lembrem-se, para atingir fora céus mais elevados, importa atingir dentro mais desabrochamento das latentes virtudes divinas. E para a reintegração total, importa haver o total desabrochamento das latentes virtudes divinas ou Deus interno. Consonâncias vibratórias. Todas as criaturas encarnadas se relacionam com o mundo espiritual pelas consonâncias vibratórias, a lei que gera aproximações e repulsões, conforme sejam simpáticas ou antipáticas. O mesmo se dá no plano espiritual entre os espíritos e Deus. Quem se aproxima dele promove sua evolução, cresce no plano universal, transforma-se em veículo do supremo poder e goza de suas divinas graças. Quem se afasta, nega e atrita com o poder supremo, que lhe é fundamento. Prepara-se para más companhias e maus dias. As dores e as trevas lhe farão compreender um dia que deve tomar o caminho de retorno e levar de vencida a marcha triunfal, debaixo de tremendos esforços. Sim, debaixo de tremendos esforços, porque ninguém poderá discrepar violentamente da verdade sem que depesem, no setor das responsabilidades, tremendas obras de reequilíbrio. Tom vibratório do planeta e dos ambientes. Partimos rumo aos interiores do planeta sólido, e este globo, aparentemente tão rijo, em nada nos opunha obstáculo. Tudo, verdadeiramente, excessivamente poroso. Assim como se pode ver no homem, ao ser essencialmente espiritual, a chispa brilhante, assim também podemos ver a Terra transcendente, ou o perispírito da Terra. As camadas sedimentares nada mais são que refolhos do seu duplo etéreo, segundo o cálculo e dadas as condições como se acham dispostas. Assim como as células do homem repousam nas do seu corpo perispiritual, assim acontece entre as gamas sólidas da Terra e as suas zonas igualmente perispirituais, as duplicatas fluídicas. O éter cósmico, numa gama ou tom vibratório que nos facilitava estar acima das contingências ambientais chocantes, aberrantes, tétricas. Vimos vales e montes, planícies e serras, mares e rios, matagais e regatos, desertos áridos e vulcões. Tudo, enfim, como na crosta se observa, mas em densidades outras, como se fossem, como de fato eram e são, duplicatas grosseiras da própria crosta. Assim, portanto, como para fora vão se sublimando as gamas ou zonas, assim mesmo para dentro, por assim dizer, vão se materializando. Há, porém, na profundeza de tudo o ideal em essência, e com isso, tons infinitos de manifestação. Pois nós fizemos, por determinação superior e faculdades despertas, como contrato com uma gama ou tom vibratório, pelo que nos pusemos acima das tristes contingências ambientais. Você já pode sentir assim por estar com os recursos despertos. Penetra melhor e deixa-se invadir pelo tom ambiental, isto é, consegue sintonia vibratória, coloca-se em plano de equidade. Há, porém, os que nada sentem, porque a brutalidade íntima os inibe, veta-os.
Esses tudo veem e sentem pelo prisma do próprio tom psíquico, que é rústico, quando muito, portanto, veem e sentem o que é grosseiro. Virtudes divinas a serem desabrochadas e praticadas: sabedoria, praticidade, obediência, precisão, racionalização, bom senso.